Buenas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Bons de Briga, onde eu trago profissionais de excelência em seus nichos de mercado para bater um papo aqui comigo sobre os mais diversos assuntos. Hoje eu tenho aqui na mesa comigo o Dr. Ricardo Bizelli, endócrino e especialista em controle do peso. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Te apresenta. Guilherme. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Conta um pouquinho aí da tua jornada profissional para o pessoal entender quem é você, como que você chegou no teu método, na tua forma de trabalho hoje em dia, que eu tenho aqui algumas perguntas que muito me interessam, controle do peso, como você pode ver. Entendi. Bom, então, eu sou endocrinologista, tá? Formado em 2008 pela Universidade Federal do Paraná, e eu sempre me aproximei mais do controle do peso, porque eu mesmo ganhei muito peso bem quando eu comecei a carreira. Então isso foi algo que me ajudou bastante, porque de repente eu percebi uma demanda muito grande das pessoas para conseguir controlar o peso, e eu mesmo precisava ser um exemplo para essas pessoas. Então a própria obrigação profissional me fez ter que ser eficiente, só que daí eu me dei conta de que ia ter mais um desafio pela frente, que era não só aprender a controlar o peso naquele momento, como continuar com o peso controlado ao longo de toda uma carreira. E já são 15 anos que eu tenho conseguido fazer esse controle do meu peso. E eu vejo diariamente uma luta em todos os tipos de pessoas, todas as idades, em que a pessoa ela consegue controlar o peso da forma que ela entende, né? Cortando alguns alimentos, ou entrando em academia, ou tomando suplementos, ou utilizando medicamentos, muitas vezes até medicamentos perigosos, mas sempre uma luta inglória, onde a pessoa ela acaba abandonando o tratamento. Então sempre me chamou a atenção, porque por obrigação profissional, eu tenho que ficar sempre com o meu peso controlado e eu monitorando para que os pacientes também não recuperem o peso. Afinal, qualquer tipo de emagrecimento é conseguido com uma dieta, mas se a pessoa fizer uma dieta muito além da realidade, ela não consegue se manter nessa dieta. Por isso que eu sempre me interessei mais por essa linha de tratamento na endocrinologia. E quando a gente fala em dieta, a gente já, no imaginário coletivo, falando pelo que eu observo, a gente já pensa em ser infeliz o resto da vida. Não, ser infeliz por um tempo para emagrecer. E como você falou, muitas pessoas, e eu já passei por esse processo de perder 20 quilos e recuperar 25, o famoso efeito sanfona. Exatamente. Eu vejo também que, além dessa dificuldade das pessoas encontrarem uma dieta, tudo a gente remete a, vou fazer a dieta do Mediterrâneo, vou fazer a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta do não sei o quê. Sempre tem aquelas revistas de supermercado, é sempre na capa uma dieta nova. Se essas dietas, na minha cabeça, funcionassem, você não teria toda semana uma capa de revista com uma dieta nova. Faz sentido? A grande dificuldade das pessoas entenderem o efeito sanfona é a forma que elas encaram a obesidade. Porque ninguém gosta de aceitar a ideia de que a obesidade é uma doença crônica hormonal. Então, se eu entender que uma alimentação planejada, que são as dietas, é um tratamento de uma doença, eu vou sempre me perguntar se esse tratamento visa apenas emagrecer ou se eu vou ter que me manter nesse tratamento por toda uma vida. E formas de planejamento alimentar, a gente tem toda a criatividade do mundo. Por isso que, igual você falou, a dieta do Mediterrâneo, a dieta da sopa. Então, qualquer forma de alimentação onde eu esteja vinculada a uma regra, ela pode levar à perda de peso. Porque, no final das contas, o que importa é que essa estratégia leve a um déficit calórico. Então, dependendo daquilo que faz mais sentido para a pessoa, e por última análise ela consiga chegar em um déficit calórico, ela vai conseguir perder peso. O problema é que cada um desses planejamentos, quanto mais distantes eles forem da realidade,
menos a pessoa vai conseguir manter no longo prazo. Então a gente pode fazer desde uma dieta bem radical, como a chamada dieta cetogênica, que reduz a 20 gramas de carboidrato por dia, que é muito pouco, e que promove uma perda de peso incrivelmente rápida. Então muita gente gosta muito dessa dieta por esse resultado de curto prazo, mas ela é impossível de ser mantida no longo prazo. Então o efeito sanfona ele vem muito do entendimento inicial que a pessoa tem da obesidade. Da ideia que ela só vai precisar emagrecer e não que ela vai precisar manter aquele planejamento alimentar a vida inteira. Entendi. Mas quando a gente está falando sobre a estratégia alimentar, isso não quer dizer que uma dieta de emagrecimento seja uma dieta saudável pensando em longevidade. Porque se eu pensar somente no déficit calórico, eu posso emagrecer tendo uma dieta ruim para o corpo. Faz sentido? Faz sentido sim, mas assim, o que é importante entender em um planejamento alimentar? Se o objetivo é reduzir o peso, eu preciso de um déficit calórico. Mas quando eu tento contrastar completamente a rotina atual do paciente com uma dieta idealizada, eu já estou dando o primeiro passo para o fracasso. Então eu preciso saber o que essa pessoa gosta, afinal ela não escolheu aqueles alimentos do nada. Ela come aquilo porque tem até uma memória afetiva do que ela come, tem o prazer do que ela come, daquilo que a família dela come, daquilo que ela come no trabalho, tudo aquilo que ela gosta de comer. Então eu não consigo fazer um choque nessa pessoa. É possível fazer uma dieta extremamente contrastante, como uma dieta cetogênica, que inclusive dá até um resultado de curto prazo assustador. Então, assim, é possível, só que essa pessoa ela tem que pensar como um tratamento e que ela não vai poder simplesmente sair desse planejamento no futuro. Ela tem que, desde o primeiro dia do tratamento, saber se ela vai conseguir manter aquilo por toda uma vida. Então, o efeito sanfona, ele decorre principalmente da ideia de que eu preciso passar por um tempo de regime. Um tempo onde eu tenho que fazer tudo certo para depois ser livre novamente, que é o desejo de todo mundo. Mas mostra claramente que a pessoa não entendeu que ela tem uma doença e que não tem cura. Mas eu entendo que isso não é muito difundido, porque eu já fui em sei lá quantos nutricionistas só para gastar dinheiro na primeira consulta e nunca mais voltar. Porque o cara chegava lá, fazia, subia naquela balança que mede a massa corporal e gordura e tal, passava uma dieta, porra, beleza, café da manhã, goji berry, queijo cottage. Não, você pode substituir por flocos de aveia do Canadá. Entendeu? Pô, você pegava ali, beleza, fiz 3 dias. No terceiro dia você já tá puto e joga tudo fora. Exatamente. Né? Então, talvez falte conteúdos como você faz, mostrando que, cara, quando eu penso em dieta, eu penso já em ausência de prazer, eu penso já em mau humor e eu penso que eu não vou conseguir. Porque isso é ausência de prazer, é me privar de uma das coisas que todo mundo gosta de comer. Sim, e é normal. Todo mundo gosta de comer. Né? Então, essa forma de planejar uma dieta com as coisas que você gosta é possível. É possível e é o primeiro caminho para que a pessoa comece a entender que ela é capaz de viver de forma planejada sem abrir mão do prazer que ela tem. A partir do momento onde não há qualquer proibição, aí a própria pessoa começa a fazer melhores escolhas. Então, para eu conseguir um contraste na contagem calórica que a pessoa vem comendo e que ela perca peso, eu sou obrigado a agir justamente naquilo que a pessoa mais gosta. Então, se eu, por exemplo, perguntar, você come pão? Vamos cortar o pão. Essa pessoa ela vai conseguir manter essa dieta se ela comia muito pão? Então ela pode muito bem fazer por um tempo, mas você já sabe que essa pessoa está fadada ao fracasso. Então o que eu percebo assim, eu gosto sempre de enfatizar para as pessoas. A gente não pode esquecer que o próprio profissional de saúde, ele tem o controle do próprio peso dele. Então a pessoa que nunca ganhou peso, ela tem uma visão completamente enviesada da obesidade. Por quê? Porque uma pessoa que nunca desenvolveu obesidade, ela come livremente. Então ela não deixa de ter qualquer prazer, ela come muitas vezes mais que o obeso, e isso não é mito, é verdade, é só a gente ver em qualquer restaurante, as pessoas que mais comem geralmente são os bem magros.
E isso, até uma paciente esses dias perguntou para mim se ela podia sair dali e comer um x-salada, e ela era extremamente magra. Daí eu falei assim, não, vamos fazer um vídeo aqui para mostrar para as pessoas como é que a gente não pode entender uma pessoa magra como um exemplo de alimentação. Apenas se essa pessoa ela já ganhou peso no passado. Aí ela só vai ficar magra se comer de forma planejada. Mas a pessoa que nunca ganhou peso, ela não consegue entender a luta que é viver comendo de forma planejada. Por isso que a única chance de eu me manter dentro de uma dieta é se ela fizer parte de uma realidade. Igual você fez o exemplo desses alimentos. Eu tenho que praticamente torcer que a pessoa goste das suas sugestões. Mas e se ela não gosta? Como é que ela vai manter aquele plano? Eu até vi esses dias um vídeo de um lutador que ele promove uma dieta. Não sei se já ouviu falar da família Gracie. Sim. Ele falou dessa dieta e a primeira frase que ele diz é assim, não, você tem que começar a gostar daquilo que faz bem para a sua saúde. Tá? Isso eu não gosto. Então, assim, se você parte do princípio que você gosta de coisas erradas e a tua única saída é passar a gostar de coisas certas, essa pessoa, ela simplesmente não vai se engajar nessa estratégia, porque ela ainda não gosta das coisas que fazem bem para a saúde. E vai ficar depressiva. E vai ficar depressiva, exatamente. Isso quebra um pouco, então, essa história do o gordo sem vergonha. Exatamente. Mas você sabe que é interessante você ter falado de sem vergonha? Porque, de certa forma, a pessoa se dá esse rótulo. Ela coloca o rótulo de sem vergonha como se não me dê dieta porque eu não quero fazer. Mas a ideia de dieta dela é aquela. Você vai me sugerir vários alimentos totalmente diferentes, eu vou ter que abandonar tudo aquilo que eu gosto, eu vou sofrer. Então, assim, eu sou sem vergonha. Então, não se arrisque a me mandar uma dieta. Por isso que as pessoas ainda acham que o caminho é ir para a academia, acham que existem medicamentos fantásticos que levam à perda de peso. Por quê? Porque a ideia de dieta delas é completamente enviesada. É a visão que o magro tem da obesidade. Por quê? Imagine o magro, a pessoa que nunca fez uma dieta na vida, come livremente e é magra, o que ela pensa de quem ganhou peso? Sem vergonha. Sem vergonha. Por quê? Porque eu comendo o que eu como, o quanto eu como, eu sou magro assim, imagina essa pessoa que ganhou peso. Entendeu? Então a visão que o magro tem de quem ganhou peso é terrível. Você comentou que um trecho de uma frase tua ali, que a pessoa que não desenvolveu a obesidade ao longo da vida ou não nasceu com problema hormonal, não sei se isso faz sentido, a pessoa pode nascer já com problema ou ela desenvolve ao longo da vida algum clique que a pessoa ficou obesa? Existe a predisposição genética. Como grande parte das doenças, existe a capacidade de certas famílias de desenvolver mais diabetes, desenvolver obesidade, problemas na tireoide e outras doenças. Mas o que acontece? É plenamente possível que uma pessoa tenha essa predisposição e nunca desenvolva a doença. Mas existe uma chance estatística maior dessa pessoa desenvolver a doença sim. Assim como tem as causas congênitas. Existem causas genéticas de obesidade, onde desde bebê a criança tem um peso muito além da média e ela come de forma descontrolada, tá? Mas são casos mais raros. A grande maioria dos casos desenvolve ao longo da vida. Hoje a gente vê as crianças desenvolvendo muita obesidade, os adolescentes, tá? Mas tem muita gente que pode ganhar peso depois dos 50, 60 anos. Mas o que faz esse clique? Até tecnicamente, o que é essa... Sei lá, às vezes eu tô com gripe, beleza, peguei o vírus da gripe e estou gripado, vou fazer um tratamento até curar. Sim. O que é esse gatilho da obesidade? Sim. A obesidade está vinculada à ação de um hormônio chamado leptina. A leptina ela sai do tecido adiposo. Tá? Então, quanto mais gordura uma pessoa tem no corpo, maior o nível de leptina no sangue. Só que esse hormônio ele tem que chegar no centro do apetite, que fica no hipotálamo. Tá? Então, se esse hormônio ele tem alguma dificuldade para chegar no hipotálamo, tem-se uma situação chamada resistência à leptina. Então, o corpo começa a ter um aumento do apetite para conseguir vencer essa barreira, para chegar no hipotálamo. E como é que ele faz isso? Aumentando o nível de gordura no corpo.
Então, a sinalização de leptina, ela só consegue frear o apetite da pessoa quando ela ganhou um peso muito grande. Então, tudo começa no desenvolvimento da resistência à leptina e que está vinculada à ingestão de gordura saturada. Sabe onde é que tem gordura saturada? Na fritura, Na carne vermelha, na carne nos vermelha? ovos. Justamente tudo que compõe a dieta low carb. Então você está praticamente ingerindo o causador da obesidade. Porque você precisa, pela lógica que eu entendi, você precisa produzir mais gordura para produzir mais leptina. Exatamente. O corpo ele começa a acumular mais gordura para aumentar a sinalização de leptina. Por quê? Porque ela não está chegando no hipotálamo. E existem estudos mostrando que a gordura saturada ela vai deteriorando o hipotálamo. Então até o leito ali daquela região cerebral ela fica estragada. Então por mais que a leptina chegue ali, ela encontra um leito totalmente afetado. Então se eu entender dessa forma a obesidade, eu vou entender, primeiro de tudo, uma forma mais técnica, um pouco mais séria e menos apaixonada. Aquela ideia de que eu não sei comer, eu sou sem vergonha, eu sou incapaz, eu sou ansioso. Então a gente gosta muito de colocar a culpa na pessoa, na atitude da pessoa, sendo que o que está acontecendo ali é um evento químico, evento biológico. Porque você vê vários profissionais, eu sou estudo de caso para isso, vários profissionais colocando a culpa no paciente e não que não tenha culpa, mas com o que a gente está batendo esse papo aqui, e não tratando isso como uma doença sem cura. Então, mas como eu te disse, se a pessoa ela nunca vivenciou aquele problema como doença, isso serve para todo tipo de profissional de saúde. Então, eu vejo muito bem assim, por exemplo, os melhores médicos que lidam com diabetes tipo 1 são aqueles que têm diabetes tipo 1. Então, assim, a pessoa ela vive de dentro o que está acontecendo. Então, o profissional que nunca teve que fazer uma dieta, ele tem uma visão torta. Então, uma das ideias mais frequentes que eu vejo é essa, de que assim, você tem que se cuidar. Tá, mas o quanto que você está proporcionando para esse paciente? Para quanto que você está facilitando desse tratamento? Muitas vezes o profissional, ele projeta no paciente aquele fracasso para tirar o fracasso dele. Então, assim, será que ele está sendo eficiente com aquele paciente? Então, é fácil eu simplesmente dizer, os pacientes não seguem as dietas. Sim, mas você deu uma dieta com goji berry, que ele nunca tentou comer na vida. Então, como é que ele vai fazer? Mas ele deveria comer assim. Tá, então por que tem gente emagrecendo com pão com manteiga? Com pão com manteiga. E até, além de ser uma coisa, às vezes, que você não gosta, que você não está acostumado, a dificuldade logística. Sim, e o preço, né? Pô, preço, dificuldade de logística, de você encontrar muito o que os profissionais passam. E eu vou me citar de novo como exemplo. Pô, minha vida é uma loucura. Eu não consigo fazer uma rotina. Eu vou todo domingo à noite cozinhar o peito de frango, fazer as marmitinhas, vou trazer para os... Zero prazer. Primeiro, tentei uma vez comer aquelas marmitas fit congelada. Você aguenta uma semana. Porque depois, por congelar o alimento, tudo tem gosto da mesma coisa. E é um gosto ruim. E já peguei de vários lugares e nunca me apeteceu. Né? Então, a rotina, eu queria até entrar nesse tópico rotina também, ela é dificultada numa dieta. É difícil você conseguir uma rotina de dieta, eu vou comer todo dia de manhã, eu tenho 2 ou 3 opções, no almoço, durante essa primeira fase da dieta, eu tenho 2, 3 opções no almoço e 2, 3 opções no jantar. Sem uma entrevista do que o que você gosta de comer, não, é o que você tem que comer. Uhum. O que a dieta, nesse método que você está apresentando, como ela influencia a rotina do paciente? Boa pergunta. Quando a gente se alimenta, acima de tudo, a gente quer matar a nossa fome, mas a gente também quer a recompensa do prazer. E muitas vezes, o que acontece? A pessoa começa, na hora que ela percebe que ela está comendo as mesmas coisas de sempre dentro de um contexto de controle de calorias e começa a perceber que está se sentindo melhor, ela está começando a ver o peso cair. Então ela começa, de certa forma, a gostar daquela rotina. Então você percebe que a pessoa ela começa
a se esforçar mais para ter uma rotina mais regrada. Mas de certa forma, como se ela estivesse sendo grata àquela recompensa. Então, na hora que ela começa a perceber que aquele esforço está valendo a pena e nem está sendo um esforço tão grande assim, você percebe uma modificação da atitude da pessoa. Por isso que quando uma pessoa fala que ela é ansiosa, que ela não consegue fazer dieta, eu falo, você acha isso, você é mais capaz do que você pensa. Eu sempre falo essa frase, assim, porque a pessoa ela realmente ela se coloca como absolutamente incapaz. Isso não quer dizer que é fácil, é realmente muito difícil essa mudança. Mas se a pessoa ela faz uma transição gradual, ela consegue de repente se ver com uma rotina regrada, comendo exatamente aquilo que ela gostaria de comer. Ela chega num dia que ela está numa viagem, ela consegue se virar dentro da dieta, mesmo estando em um hotel, mesmo estando numa viagem, mesmo estando na estrada. Então ela consegue trazer para a vida dela a estratégia de dieta. E não eu simplesmente agrido toda a rotina da pessoa para que ela esteja em dieta. Eu coloco a dieta dentro da vida da pessoa. Porque aí se você faz do outro método, você coloca a pessoa na dieta e não o contrário, Isso. você realmente transfere toda a culpa da falha, porque eu não consigo seguir dieta. Eu sou incapaz, eu sou fraco, eu sou desleixado, porque eu não sigo uma dieta que médicos, nutricionistas me passaram. E tem um ponto bem interessante nisso, que eu tenho percebido recentemente, eu até comentei em off aqui com você, é que assim, se a gente não entende ser uma doença crônica, eu vou entender que eu vou ter que viver em tratamento por toda uma vida? Pior, eu quero me ver em tratamento por toda a vida? Então a gente tem uma tendência natural a querer se enxergar incapaz de fazer a dieta, porque eu não quero chegar à conclusão que eu vou ter que viver em dieta. Então a pessoa ela acaba deixando a dieta mais difícil até para dar subsídio àquela ideia. Eu não consigo, tá vendo? Reforço da crença. Isso, reforço da crença, perfeito. Então, se eu monto uma dieta para mim não querendo conseguir, eu com certeza vou escolher a dieta do Goji Berra. Agora, se eu quero conseguir, por exemplo, no meu caso, até por motivo profissional, eu preciso conseguir viver de dieta. Eu até brinco com os pacientes, se eu fosse advogado, será que eu teria a mesma força? Não sei. Mas como eu preciso me manter magro, eu faço de tudo para que eu goste da dieta. Entendeu? Então, por isso que eu sempre faço questão de escolher exatamente aquilo que eu gostaria de comer. Porque o mal que faz você não poder comer aquilo que você está com vontade, você pode fazer isso 1, 2 dias. No terceiro, você come 3 daquele para compensar. E isso eu vejo na prática. Agora, se eu posso comer aquilo de forma controlada e ainda por cima eu vejo que eu perdi peso no dia seguinte, por que eu não vou fazer isso? E a grande sacada, então, é essa evolução. Eu tô comendo, eu entrei na dieta, na verdade, estou seguindo um planejamento com coisas que eu gosto, que fazem sentido, que são acessíveis, são fáceis, está na cultura da minha casa. Só que aí, por seguir esse planejamento, eu começo a perder peso e quimicamente eu começo a me sentir melhor, Sim. Dormir melhor, disposição, e isso vai fazer um efeito, uma bola de neve. Eu vou querer mais essa sensação de disposição, aí talvez eu vá buscar aí sim alimentos saudáveis. Essa é a lógica. A lógica é você começar a ser grato àquela estratégia. Você começa a sentir que está valendo a pena viver daquela forma. Então, a princípio, aquilo lhe é imposto. Porque é natural que a gente não queira tratamento algum para qualquer doença. Mas de repente você vê que você é capaz de ficar naquela forma de tratamento e ainda por cima está melhorando muito mais a saúde. E aí a pessoa ela quer fazer a dieta. E nesse ponto hoje, isso eu também sempre comento com os pacientes. Se algum médico me pedisse para eu parar de fazer minha dieta, eu não parava. Eu simplesmente ia fazer o contrário. Alguém ia me falar para não fazer dieta e eu faria. Porque hoje as recompensas são muito maiores. A recompensa é muito maior de estar na dieta. Por exemplo, agora mesmo, depois do almoço, eu comi brigadeiro de colher com morango, mais uma colher de sopa só. Dentro desse planejamento. Dentro do planejamento. Uma macarronada e carne, arroz, feijão, totalmente normal, só que tudo numa quantidade controlada. Então, o segredo é a quantidade e não o que comer.
É que quando a gente coloca no que comer, você consegue contrastar mais facilmente. Tá? Então, assim, sempre que eu criticar aquilo que a pessoa come de mais calórico, eu vou gerar um contraste imediato. E a pessoa vai gostar porque ela vai perder peso rapidamente. Só que não tem qualquer durabilidade aquela estratégia. Então, será que não era muito melhor que essa pessoa ela fosse lentamente diminuindo como um todo o volume calórico sem mudar a vida dela? Sem trocar o pão pela tapioca? Sem trocar o pão pela tapioca. Então, assim, se a pessoa não gosta da tapioca, como é que faz? Ah, mas você tem que gostar do que faz bem, como disse o lutador. Peraí, e se eu não gostar? Como é que eu faço? Então, assim, de certa forma, a gente fica passando a ideia para a pessoa que, assim, você deveria gostar de coisas saudáveis, mas como você é tão sem vergonha, você continua comendo só porcaria. E isso fica só fazendo cada vez mais as pessoas entrarem num ciclo de que ninguém consegue controlar o peso. Desde profissionais que nunca fizeram dieta querendo impor algo totalmente irreal, para pacientes que enxergam a dieta da pior forma possível, sendo que eles poderiam muito bem fazer uma dieta muito mais pé no chão. E como eu sempre enfatizo, isso não é fácil. Mas se eu consigo controlar meu peso comendo o que eu quiser, por que eu não vou fazer isso? Muito dos meus eventos de negócio, de networking, acontecem depois do horário comercial com bebida alcoólica. Uhum. Quando a gente está falando de bebida alcoólica, o que eu leio, o que eu ouço no senso comum é que você está de dieta, você não pode consumir bebida alcoólica. Porque a bebida alcoólica vai fazer o fígado processar antes a bebida alcoólica do que a gordura e não existe dieta com bebida alcoólica. Então, você percebe que se eu colocar uma pessoa que tem o álcool na vida dela, da rotina, eu vou estar lidando tanto com o uso de álcool dela, mesmo que seja um uso recreativo, mas veja, eu estou lidando com uma situação que é o álcool na vida dela e o controle do peso. Então, se já é difícil um dos desafios, imagina associar um com o outro. É a mesma coisa que eu querer parar de fumar ao mesmo tempo que eu vou controlar o peso. São duas lutas diferentes. O ideal seria que a pessoa realmente controlasse tudo, mas fica ainda mais inviável. O álcool, onde é que está o grande problema dele? É porque ele promove um fornecimento de calorias muito fácil. Se você for ver, 1 grama de álcool gera 7 calorias, enquanto 1 grama de carboidrato gera 4. Então, você consegue ingerir muito mais rapidamente as calorias pelo álcool sem promover saciedade nenhuma. Então, ela é um alimento perigoso, né? O álcool é um alimento perigoso nesse sentido, que ele é muito fácil de entrar. Então, só que se ele faz parte da vida social da pessoa, você concorda comigo que se eu agir justamente nisso, eu já também estou fazendo o possível para que essa pessoa não consiga fazer a dieta. E aí que ela vai se afastar mesmo, porque ela vai começar a entender que estar de dieta é parar de beber. Mas, não só parar de beber, é parar de frequentar lugares com pessoas que você gosta e faz parte daquele círculo. Sim. E você sabe que as pessoas mais invejam quando vê que alguém perdeu peso? É verem que essa pessoa está comendo de tudo. Então, se eu vejo alguém da minha companhia frequente que perdeu peso, geralmente as pessoas procuram, mas ele cortou totalmente o pão. Ele parou de beber. Então a pessoa sempre associa com algo muito extremo, até para se sentir, eu não consigo fazer isso. Entendi. Entendeu? Então, na hora que essa pessoa percebe isso, eu vejo muito comigo. Quem me vê às vezes em pizzaria, em churrascaria, a pessoa fala, nossa, você come disso? Como se eu estivesse fazendo algo errado. Até uma vez uma paciente falou, nossa, eu vi que você estava na pizzaria, né? Eu não sabia que você ia lá. Eu falei, eu continuo magra, não continuo. E como? Agora é uma consulta em podcast. Como controlar? Como controlar essa quantidade? Porque é uma coisa, tem N aplicativos na internet que vão te dar ali algumas opções, mas sem nenhuma orientação. Que é uma coisa que eu tentei também ali, LifeSun, outros aplicativos, e aí você não encontra os alimentos que tem no nosso dia a dia, porque a maioria é gringo. Exatamente, isso que eu ia falar. O mais famoso deles, que é o MyFitnessPal, quando eu desenvolvi o meu aplicativo, eu me baseei
também nele, mas em vários outros. E o que me chamou mais atenção foi a busca que eu fiz de café. A primeira busca veio em francês e as outras 10 opções em inglês, algumas com valores completamente discrepantes dos valores nutricionais. Então, como é que eu vou escolher entre 10 opções, cada uma, todas com o mesmo nome, com informações diferenciadas? Então, quando a gente montou o banco de dados do Dieta Online, a gente tomou esse cuidado, que a informação fosse a mais fidedigna possível e eu tivesse absoluta confiança naquilo que eu estou pesquisando. Porque foi você, desculpa te interromper, foi você que montou isso. Eu vejo nesses aplicativos que eles são muito colaborativos. Colaborativos. O que a gente tem de colaborativo é o pedido de cada usuário. Então eles mandam um pedido e a gente garante que o banco de dados ele seja rigorosamente com a informação mais próxima da realidade. Então a pessoa ela pode usar, ela pode confiar. E isso eu percebi que de nada adianta eu ter um banco de dados com 20 mil alimentos que não são confiáveis. Então, o que é propagado? Nosso banco de dados tem um valor absurdo de itens já disponíveis. Se você vai ver, tem 10, 20 de cada um com uma coisa. Então, como é que a pessoa vai confiar naquelas informações? Ela não sabe nem qual escolhe. Ela escolhe uma delas lá. Então, existe uma coisa dentro desse processo de disciplina que é a pessoa confiar na disciplina dela. Então, se ela está fazendo uma contagem onde ela coloca algum dos itens só por colocar, no fundo ela sabe que ela já não está sendo exata naquela estratégia. Isso chama teoria da janela quebrada. Já ouviu falar? Não, como assim? A teoria da janela quebrada foi um experimento feito em Nova York, onde colocaram um carro abandonado num bairro rico e um carro abandonado num bairro pobre. No dia seguinte, no bairro pobre, esse carro estava depenado. E no bairro rico estava intacto. E aí começaram a explicar como foi a desigualdade social que levou aquele achado. E aí eles fizeram o teste da janela quebrada. Quebraram a janela do carro do bairro rico. E no dia seguinte estava depenado também. E qual que foi a explicação? Quando a gente está seguindo uma estratégia, o menor estilhaço que você colocar nessa estratégia vai gerar com certeza que a pessoa simplesmente abandone aquela estratégia. Existe até aquela peça de teatro famosa chamada Trair e Coçar. É só começar. Uhum. Então ali mostra que quando eu faço uma dieta mais ou menos, que é o que eu mais ouço no consultório, não, eu estou fazendo mais ou menos a dieta, menos no fim de semana, às vezes a gente escapa. Então a verdade é que para nossa mentalidade seguir uma estratégia pela metade Não funciona. não funciona. E se eu tô lá e era para tomar 3 cervejas, eu tomei 10 cervejas? Essa é uma boa pergunta. Quando a gente fala para o paciente que ele vai ter que seguir uma estratégia por toda uma vida, será que essa pessoa vai ter dias livres? Claro que vai. Porque isso também é realista. Vai? Eu achei que você falava não vai. Não, claro que vai. E aí que está a graça da coisa. Eu preciso só entender que a fase de emagrecimento é só o início de toda uma sequência de anos com o controle do peso. Então, será que durante a fase de emagrecimento não vale a pena fazer bem certinho para ver um resultado animador? Para abrir uma boa margem de segurança do controle do peso? Para poder, às vezes tem um evento, eu simplesmente nem penso em fazer dieta. Eu faço assim. Tem vezes, por exemplo, que eu tenho um congresso que eu simplesmente nem abro o meu aplicativo. Ah, mas deu o peso e começa a voltar. Sim, assim que eu volto para a rotina, eu simplesmente volto na dieta. O que eu vejo bastante é que a pessoa que controla o peso é aquela que retoma a dieta o quanto antes. Então, assim, isso quer dizer que se ela retoma, está dentro da estratégia dela sair de vez em quando. Só que não adianta eu sair da estratégia durante o emagrecimento. Porque como o corpo não concorda com a redução do peso, ele não perdoa aquele dia do lixo. A gente que quer se convencer que existe o dia do lixo, mas ele não existe. Imagina um tratamento, uma mulher que use um anticoncepcional, mas de domingo ela esquece. Uhum. Você concorda que não vai ser um resultado muito desejável. Se ela não queria ter filhos, ela engravida assim.
Então, quando eu estou fazendo uma dieta e entendo ela como um tratamento, eu entendo que, pelo menos na fase mais difícil, que é a redução do peso, eu preciso fazer todo dia. Mas depois, para manter o peso, eu posso fazer alguns dias livres, o que vai tornar ainda mais real a estratégia. Mas é claro, né, que se a pessoa conseguir manter a estratégia mesmo nos dias difíceis, mas isso é extremamente difícil. Só que será que a gente não poderia esperar até chegar num bom peso, numa boa redução do peso, para daí começar a pegar um evento como esse que você falou? Ah, esse aqui eu quero beber um pouco mais à vontade. Sim, você sabe que vai recuperar o peso. Amanhã você retorna. Isso não pode ser frequente. Isso, Isso, claro. Faz parte do planejamento. Por exemplo, eu tive um paciente que ele é pastor. E a prática dele envolve visitar os fiéis da comunidade dele toda noite. E ele fala que é muito difícil porque cada pessoa serve uma coisa diferente para ele. Eu falo, sim, então você entende que essa é a sua rotina, essa é a sua vida, esse é o seu trabalho. Eu falo assim, então como é que a gente vai controlar o peso se você não abordar isso na sua rotina? Então a gente não está falando de um evento como um casamento, ou uma convenção, ou um congresso. A gente está falando da sua rotina diária. Então eu não tenho como fazer uma rotina se esse é o seu trabalho. A gente tem que saber como lidar com isso. E falando em rotina, aquela história de, você para emagrecer você precisa comer de 3 em 3 horas. Essa estratégia, em primeiro lugar, é um planejamento, não é? Então assim, lembra sempre assim, para a pessoa perder peso, ela tem que ter um contraste com a rotina atual dela. Então, se essa pessoa já come de 3 em 3 horas, vai funcionar essa dieta? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, por que essa estratégia começou? Primeiro, porque é muito incomum comer de 3 em 3 horas. Então, você se aplica esse tipo de dieta para qualquer pessoa, porque é realmente muito incomum fazer isso. Mas o que as pessoas não entendem é que essa é a visão que o magro tem. Você sabia que o magro tem muito mais fome que o gordo? Como assim? Sim, justamente porque a leptina dele age muito bem. Então ele se sacia, mas da mesma forma ele tem a fome muito mais rapidamente. Então o magro ele tem muito mais medo da fome do que o gordo. É o que o pessoal fala do magro de ruim. Isso. Esse é magro de ruim. Come... E o magro de ruim, ele entende que a fome é um dos grandes problemas da doença obesidade. E não é. A grande dificuldade da doença obesidade é a vontade. A vontade, não a fome. É a vontade. Então, assim, como eles têm medo da fome, foi dali que veio a ideia de comer de 3 em 3 horas para se manter sempre alimentado. E já há estudos mostrando que essa estratégia ganha peso. Ganha peso. Ganha peso. Porque a pessoa ela come numa hora que ela nem estava acostumada. O que acontece numa estratégia dessa? Muitas vezes ela começa a ter um excesso calórico. Então mostra que assim, é um planejamento? Sim. Vai perder peso? Se houver déficit calórico. Mas se não houver déficit, ela pode até ganhar peso com essa estratégia. E na estratégia de déficit calórico, como que entra o exercício físico nessa história? O exercício físico, eu costumo falar para os pacientes que é uma obrigação da saúde. Que não haveria justificativa, que não seja um problema ortopédico, um problema cardíaco, que impeça que a pessoa tenha uma atividade física regular. Mas não deveria nem ser um tratamento. Porque tratamento envolve a ideia de que há pessoas que não precisam do tratamento. Concorda? Entendi. Então, assim, por que eu vou recomendar exercícios para uma pessoa? Ela já deveria estar fazendo. Isso não é um tratamento, isso é algo que ela está fazendo errado. Por quê? Porque a gente sabe que a saúde depende de uma atividade física regular. De onde que vem essa história do exercício? É justamente para abrir uma margem para o dia do lixo. Hoje eu vou correr na esteira porque para hoje é dia queimar do aquele lixo. dia que eu exagerei. Então tudo tem uma pequena estratégia de mentalidade, de subconsciente por trás. Então a ideia de exercício ela está muito vinculada àquele excesso que eu não quero abrir mão. Então o exercício, é interessante isso. Você sabia que quando você queima calorias numa sessão, o corpo passa o resto do dia compensando essa queima, gastando menos? Como é que é? Sabia Porque disso? tudo que eu li já sobre o assunto, você acelera o metabolismo e, por exemplo, exercício de força, você queima 48 horas. Exatamente, isso, tem razão. O exercício de força, ele é até mais recomendado. Por quê? Porque ele constrói uma massa muscular maior
e que mantém um metabolismo basal mais consistente. Tem absoluta razão. Mas o exercício aeróbico, ele tem a ação de treinar o coração para ser mais eficiente. Mas ele também promove uma queima calórica, que as pessoas pensam que essa queima, ela vai ser naquele momento e ela vai continuar usufruindo daquela queima. Mas não sabem que o corpo reage a essa queima. Então, todo o tempo onde a pessoa não está fazendo exercício aeróbico, o corpo trabalha um pouquinho menos para compensar aquela queima calórica adicional. Que loucura! Por isso que a pessoa que consegue controlar melhor o peso no longo prazo é aquela que coloca em primeiro lugar o treinamento de musculação, de resistência. Nossa, um paradoxo. Nunca tinha ouvido falar desta maneira sobre o cardio. Dentro de obesidade, eu acho interessante isso, porque eu gosto muito do assunto, que existem certos dogmas. Existem algumas afirmações que, quando a gente tenta questioná-las, tem pessoas que ficam até chateadas com isso. Eu lembro quando eu dava aula na Universidade Estadual de Ponta Grossa, sempre tinha um aluno mais magro, que quando eu falava algo do exercício desse sentido, geralmente o aluno ele ficava indignado. Por quê? Porque o magro ele tem a ideia franca de que a pessoa engordou simplesmente porque ela não faz exercício nenhum. Sim, ela até aumenta a resistência à leptina dela, ela pode ganhar peso com uma redução do exercício físico. Ele tem razão, mas não é fazendo exercício que essa pessoa vai perder peso. O que ela vai fazer é construir uma massa muscular depois que a dieta fizer o serviço dela. Então, por isso que eu não gosto muito de vincular o exercício como uma parte do tratamento. Ele é uma obrigação da nossa saúde. É a mesma forma que fumar, que é muito difícil parar de fumar, tudo bem, mas não existe uma pessoa onde eu vá recomendar que ela continue fumando. Então também não é um tratamento, é uma obrigação. Ou, por exemplo, tentar dormir bem, ou tentar não se estressar tanto no trabalho. Isso não deveria ser um tratamento, isso é simplesmente um cuidado de saúde geral. Você tocou no meu próximo ponto aqui, sono. O quanto a dieta impacta no sono e quanto o sono impacta na dieta? É uma ótima pergunta. O impacto da dieta no sono, se a pessoa está fazendo essa transição gradual e cuidadosa, é mínimo. Ela vai realmente ter fome nos primeiros 3, 4 dias da dieta. Depois ela praticamente não vai ter fome mais, durante todo o tratamento. Então é só aquele choque inicial que a pessoa, às vezes, se ela fizer dieta com redução de carboidratos muito aguda, ela vai ter dor de cabeça, vai ter irritação, e isso pode afetar o sono. Só que é só na primeira semana. Então, a dieta afetar o sono, muito pelo contrário, porque ela começa a perder aquela retenção de líquido, muita gente diminui o ronco. Então, ao diminuir o ronco, você consegue aprofundar mais o sono, ele é muito mais restaurador. E hoje, é bem claro, na literatura científica, que quanto melhor o padrão de sono, mais os hormônios do apetite eles funcionam de uma forma muito mais fisiológica. Então, cada comprometimento da profundidade do sono, do tempo, ele afeta absolutamente o apetite da pessoa. Então, já foram feitos estudos onde pessoas foram acordadas no meio da noite e oferecido uma refeição no dia seguinte, e a ingestão calórica no dia seguinte já era muito maior. Muito maior. E o sono, ele precisa, agora falando como médico, não necessariamente só sobre emagrecimento, ele precisa ter uma rotina extremamente rigorosa? Eu tenho que dormir todo dia no mesmo horário, acordar todo dia no mesmo horário? Ou basta uma quantidade mínima de horas de sono para fazer bem e para ajudar também no processo? O nosso corpo ele tem o chamado ciclo circadiano. Então ele acaba se beneficiando da repetição, inclusive do horário. Então, assim, até para seguir uma disciplina, a gente precisa não só se basear no tempo de horas de sono, por exemplo. Então, ajuda muito que a pessoa tenha a mesma hora de dormir. Com o tempo, ela começa a não usar nem despertador mais. Ela acaba acordando na mesma hora sempre, porque o corpo se beneficia dessa repetição. Tá? E cada vez que a gente não repete esse ciclo circadiano, ele vai ter algum tipo de estresse. Então, não seriam só as horas de sono, com certeza aquela preparação, a higiene do sono, de não acessar a tela nas últimas horas do dia, tudo isso é benéfico. Então faz todo um ritual assim que faz todo sentido, sim. E o estresse, quando a gente está falando do processo de emagrecimento,
se fala que a doença do século é o estresse. Qual é a ligação qual é a ligação do estresse com o aumento de peso e qual é a ligação do estresse na dificuldade de perder peso? Hoje, eu tenho visto um fenômeno muito interessante, principalmente nos últimos 2 anos. É muito frequente a queixa de que eu não tenho mais energia. Então a pessoa ela está cansada o dia todo. E qual que é a provável explicação? A velocidade da internet. Então a gente costuma não entender que a energia mental ela tem uma proximidade muito grande com a energia física. E hoje, com a velocidade da internet, das redes sociais, dos aplicativos de mensagem, a gente consegue drenar essa energia mental de uma forma muito rápida. E como é que eu vou ter uma força física para ir para uma academia depois de passar estresse da vida, o dia todo no trabalho e ainda por cima dando uma olhada na rede social e mandando mais uma mensagem aqui? Então o nosso corpo ele não está lidando bem com essa velocidade. Então essa energia que vai ser necessária até para tomar boas decisões, ela nos falta. E aí a pessoa começa a lidar mal com as atitudes do dia a dia. Então ela começa a ficar mais irritada, mais ansiosa, mais agitada. Então essa pessoa ela vai ter uma dificuldade muito grande de tomar boas decisões, como, por exemplo, continuar respeitando a dieta. Porque você começa a tomar decisão no impulso, no emocional, Exato. Zero consciente. Sim, então você precisa daquela energia que foi gasta para decidir seguir uma disciplina. Então, se eu não tenho mais essa energia, eu obviamente vou tomar decisões mais voltadas para uma sobrevivência. Eu vou precisar daquele prazer para relaxar. Então, quando a gente está associado a situações imprevisíveis, que a gente não tem um plano imediato, essa situação vai gerar mais ansiedade. Agora imagina uma pessoa que gera uma situação atrás da outra, como é que ela vai ter energia no final do dia para manter uma dieta, para ir para a academia? E hoje com a internet isso aí está acontecendo muito frequentemente. Então eu tenho recomendado para os pacientes que eles prestem muita atenção no uso que eles estão fazendo e muitos deles voltam agradecendo, falando que nunca tinham se dado conta de como o celular estava drenando a energia deles. E como o celular e o estresse, eles acabam sendo o estilhaço da teoria da janela. O estilhaço da teoria da janela. Então cada decisão nossa, ela depende da energia. Então, da mesma forma que se eu não estou com energia nenhuma e o seu filho fala, vamos brincar no final do dia, você vai ter essa energia? Às vezes você não tem energia, daí você fica chateado porque não tratou bem o filho. Ou às vezes briga porque ele falou alguma coisa. Então acaba sendo também um ciclo vicioso. E a gente nem percebe que boa parte disso se deve à velocidade da internet. E aí entra naquela clássica frase. Putz, mas hoje eu trabalhei tanto, eu mereço. Eu mereço, exatamente. Então, na verdade, o eu mereço, ele é praticamente ele faz parte do plano. Então, assim, eu esgoto toda a minha energia naquilo, porque depois eu vou ter minha recompensa. E que também se torna uma rotina, se torna um hábito. Sendo que se a pessoa fizesse o próprio trabalho dela, agir de uma forma mais sustentável, ela teria uma dieta mais sustentável também. Excelente, excelente. Tô empolgado para começar aí com o aplicativo. Porque realmente vai dando... Você está quebrando hoje um monte de mitos, de paradigmas que a gente cresceu escutando. Mas eu acho que muito do que eu falo diariamente é porque eu vivencio isso. Então eu também já me vi usando o celular demais. Eu já me vi também avançando no horário do sono, porque eu precisava fazer mais alguma coisa e chegava no outro dia, estava sem energia para nada. Então, quando você começa a ter o problema, você com certeza enxerga ele muito melhor. Então, hoje eu digo assim, a melhor coisa que podia ter acontecido na carreira de alguém que lida com obesidade é engordar. Porque você é obrigado a viver cada dia dentro da dieta, ver toda a luta que é você ter que tomar boas decisões, ter que manter uma rotina de exercício que você nunca teve. Então, para mim, foi bom. E é interessante esse estímulo de tomar boas decisões, porque na prática eu sei o que precisa ser feito. Eu sei o que precisa ser feito. Que eu vou trabalhar, estou empolgado aqui, vou trabalhar até meia-noite
fora do horário porque eu preciso terminar isso daqui e eu tenho que fazer isso aqui agora. Mas eu sei que isso vai prejudicar amanhã cedo e minha produtividade no dia seguinte vai ser menor. Então é ilógico. É ilógico. Mas eu sei, mas eu continuo fazendo. E você sabe como combate isso? Eu vou te falar no exemplo meu. Então, como eu disse, eu sempre avançava até 1, 2 horas da manhã para trabalhar, para completar o que eu queria fazer. E acordava às 6 da manhã. Tá? E eu dormia 4 horas, às vezes até 3 horas. Até que eu me dei conta essa coisa das decisões não terem qualidade por falta de energia e comecei a dormir às 10 da noite para ver o que acontecia. Num primeiro momento eu acordava à 1 da manhã e ficava acordado. Foi um choque aquilo para mim. Até o momento que eu comecei a acordar às 4 da manhã, às 4:30 da manhã, com a cabeça plenamente pronta para trabalhar. Desde então eu começo a trabalhar nessa hora. Já vou para a academia às 6 horas, você consegue ficar com um foco absoluto em tudo que você quer fazer, você não se distrai. E aí eu comecei a ter aquela recompensa da disciplina. Então na hora que você começa a perceber que valeu a pena aquela mudança, aí que você não quer parar. E hoje eu vejo que deu 10 horas, eu faço o possível para dormir logo. Algo que era impensável meses atrás. Então são duas disciplinas e duas recompensas, porque quando eu tenho essa liberdade, eu vou comer o que eu quiser, a hora que eu quiser, a quantidade que eu quiser, eu vou beber o quanto eu quiser, eu tenho uma recompensa ali instantânea. Só que um prazer instantâneo. Só que depois eu me sinto mal pra cacete. No outro dia... Esse é um ponto interessante que ele está vinculado com um hormônio chamado dopamina. Dopamina é um hormônio cerebral que está associado ao prazer. Então, como é que ele funciona? Quando você tem uma situação recompensadora, você, por exemplo, come um doce, acha aquele doce bem gostoso, a dopamina faz um pico. E ele memoriza, aquele doce é bom. A próxima vez que você der de cara com aquele doce, o pico de dopamina vem na hora que você vê o doce. Mesmo sem você comer o doce. Só de você ver da oportunidade, que é a hora que dá vontade, se você não complementa comendo o doce, você fica até deprimido. Graças àquela memória. E é o que explica o vício em drogas, vício no cigarro, vício no álcool. Então, se a pessoa ela aprendeu em algum momento que aquilo é recompensador, aquela memória ela fica gravada. Você só consegue sobrescrever aquela memória. Você não consegue eliminar ela. Por isso que aquela pessoa que já fumou, ela sempre vai lembrar do prazer de fumar. A pessoa que nunca fumou, ela nem entende por que tanta dificuldade de parar de fumar. Porque aquela memória ela está marcada na mente da pessoa. Então, qual que é um prazer que todos nós já tivemos na vida? Comer livremente. O cara que teve prazer com droga, com álcool, com cigarro, o pessoal sempre fala, eu sou um viciado, não existe ex-viciado. Então, você tem que lidar com aquilo o resto da vida. Sim. Agora, comer livremente, todo mundo. Que é algo absolutamente normal. Só que no ambiente que nós vivemos, com alimento em abundância ainda, como é que a gente vai fazer? Todos os seres humanos tiveram o prazer de comer livremente. Como é que você vai lá e tira essa liberdade da pessoa? Ela vai tirar só por um tempo. É por isso que a pessoa faz dieta radical. Porque ela tem a ilusão de que aquela dieta vai acabar. E é isso que explica o efeito sanfona. Então a pessoa ela sempre faz, por um tempo eu faço, mas deixe minha liberdade de volta. Até porque tem um prazo normalmente nas dietas malucas, né? Sim. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sobrescrever aquela memória. Como? Achando prazer na dieta. E aí eu vou lá e elimino justamente o alimento que eu mais gosto. Não faz sentido? Então eu tenho que ter prazer desde o primeiro dia da dieta. Sabendo que no começo eu posso ter fome, uma dor de cabeça, nos primeiros dias, mas em menos de uma semana a pessoa já está acostumada com a dieta. Menos de uma semana? Menos de uma semana. E ela começa a perceber já que ela já começa a reter menos líquidos, começa já a dormir melhor, começa a ver que a roupa está ficando mais folgada. Então, a pessoa começa a sentir que aquele esforço está valendo a pena. E aí ela vai lembrar sempre do prazer que é comer livremente, mas ela não pode esperar até
o momento da manutenção, onde ela pode simplesmente não fazer nada de dieta, mas que seja um dia, no dia seguinte já volta. Por quê? Porque ela entendeu que aquela jornada é para uma vida. Então ela não vai voltar na dieta no dia seguinte revoltada com o mundo. Ela simplesmente teve um dia livre, se deu, no dia seguinte ela volta no tratamento dela. Mas talvez aí que seja a grande dificuldade, né? É cabeça, né? É a cabeça, é o mindset. Como eu te disse, o fato de vivenciar isso me fez... Se eu vou ter que retomar a dieta infinitamente, como é que eu posso tornar ela tão inviável? Eu preciso tornar ela próxima da minha vida. Aí eu vou querer voltar nela. Então, geralmente no final do ano, quando eu fico algum tempo viajando em algum hotel, que eu não faço dieta alguma, 1, 2 semanas e recupero o peso, mas eu sei que assim que eu chegar aqui, eu já vou estar fazendo direitinho aquilo que eu sempre comi. Mas assim, sem ficar morrendo de saudade de comer livremente. Eu até me sinto muito melhor no momento que eu volto na dieta. E as pessoas que entram, né, nessa rotina começam a falar, nossa, eu estava muito melhor fazendo dieta, não sei nem por que eu paro. Porque você acaba também conseguindo, me corrija se estiver errado, essa dopamina, porque a disciplina, quando você consegue encaixar ela dá prazer. Dá prazer cada atitude que você cumpre. Então eu vejo isso muito no nosso aplicativo, você vai controlando de acordo com o horário do dia. Quando você vê que você fez um planejamento, você come o que gosta e está dentro do objetivo, aquilo é muito recompensador. E ali você começa a ver que é plenamente capaz. Então você começa a querer mostrar para si mesmo que é capaz mesmo. E aí você começa a se recompensar, que você bate um dia, outro dia bate de novo e vê que está conseguindo todos os dias. Você simplesmente não quer sair da rotina. Sensacional, sensacional. Outro tema que eu tenho aqui, importante e que se fala muito, mas não se entende nada, jejum. Qual que é a tua opinião sobre jejum intermitente e as estratégias de jejum? Então, lembra que a gente comentou sobre comer de forma planejada? O jejum nada mais é do que uma forma extremamente simples. Você delimita um horário onde é permitido comer e um horário onde é proibido comer. Então, para o entendimento da pessoa, é perfeito. Agora pense comigo, uma pessoa que ela sempre come do almoço até o final do dia. Adianta eu colocar o período de jejum de manhã? Não, eu não vou ter contraste algum. Porque ela já faz, porque ela já faz isso. Então, o jejum ele tem uma coisa muito importante, que é a sua simplicidade. Só. Por quê? Porque você já tem evidência científica de aumento de risco de diabetes com jejum intermitente, aumento de mortalidade com jejum intermitente. Então, hoje, é muito fácil. Você faz uma pesquisa rápida, você vai encontrar esses estudos. Não analisando a qualidade deles, se ele tem algum viés, mas assim, essa informação ela está disponível para o paciente. Como é que a gente vai recomendar uma estratégia dessa se logo no Google você encontra falando, essa dieta aumenta o risco de diabetes? Então pode ser verdade ou não, a pessoa fica completamente confusa. Então, o ponto bom do jejum intermitente é que ele é extremamente simples. Mas como é que você vai gerar um déficit calórico nessa pessoa? Você vai gerar um déficit pequeno, um resultado pequeno. Só que assim, às vezes ela precisa perder uns 3, 5 quilos e você consegue isso com o jejum. Se a pessoa souber que ela vai ter que passar toda uma vida seguindo essa sequência de horários. Mas o contrário disso, a parte ruim disso é que tem estudos dizendo diabetes e mortalidade. Isso. Por conta dessa estratégia. Como eu disse, são estudos que podem ser discutidos, tá? Mas a verdade é que essa informação ela cai como uma bomba. Então, a simplicidade do jejum, por quê? Porque quando você tem uma estratégia dessas, e pela sua simplicidade muita gente faz, e como as pessoas fazem e algumas perdem peso, é óbvio que você vai ter defensores desse tipo de dieta. E esses defensores, eles começam a elaborar uma série de teorias por trás, porque daí você gera cetonas, toda aquela história. Então, você pode ter fundamento em tudo isso, mas a base qual que é? A pessoa se convencer a se alimentar de forma planejada. É a mesma pessoa, é a mesma coisa da pessoa que conta caloria, a mesma coisa da pessoa que corta carboidrato. Ela escolheu uma estratégia que é simples, fraca e com alguma evidência de ser nociva.
Entendido, entendido. Então, mais um mito aqui que a gente quebra. Ah, talvez a parte mais polêmica aqui do nosso bate-papo. Muito se tem falado, e até esses dias eu te mandei um print screen, de até matérias pagas sobre Ozempic. Qual a tua opinião sobre esses medicamentos? Eu vejo que tem muita gente que usa sibutramina com Ozempic e tá meio como uma receita de bolo aí que a gente vê sendo aplicado. Então, o Ozempic é o seguinte, ele foi lançado recentemente e se a gente quer que a obesidade seja entendida como uma doença, é muito bem-vindo que a gente tenha um medicamento que auxilie. Tá? Então as pessoas estão começando a enxergar a obesidade mais como doença, uma vez que encontraram um medicamento bem mais potente que a sibutramina, que é a semaglutida, né? O nome comercial, Ozempic. Vai lançar agora esse ano, possivelmente, uma dose ainda maior da semaglutida, que o Ozempic tem 1 mg de dose máxima, e vai se chamar Wegovy, com W, de 2,4 mg. Então, com certeza, a gente vai ter um benefício ainda maior desse tipo de medicamento. Só que tem algumas entrelinhas nisso. São medicamentos muito seguros. Então, a indústria conseguiu que fossem vendidos sem receita médica. Então, hoje, a pessoa pode chegar, comprar o medicamento e simplesmente usar sem qualquer orientação. Por quê? Porque como ela tem a ideia apenas que ela quer perder peso e não daquele tratamento para sempre, ela pensa apenas em comprar uma vez o medicamento, faz uma dieta bem rígida, muitas vezes perde 10, 15, 20 quilos. Caraca. E não consegue manter o tratamento, principalmente por ser muito caro ainda. Então, essa pessoa, ao fazer uma estratégia tão abrupta, ela perde massa muscular nesse processo, que vai comprometer a manutenção futura. Igual você falou, que perder 20 quilos e ganha 25. Então, essa abordagem não médica, onde a pessoa vai lá, pega o dinheiro dela, compra e usa, o que acontece? A gente tem visto cada vez mais pessoas recuperando ainda mais peso com o Ozempic. Por quê? Porque é um medicamento que ele tem uma coisa muito boa. Ele é um medicamento seguro. Então as pessoas podem usar, só que muitas vezes a pessoa não quer nem fazer a aplicação de tão nauseada que ela fica. Então, não parece um contrassenso você ter que gerar um sintoma na pessoa? Então eu deixo essa pessoa com sintomas para que ela consiga ficar naquela dieta. Então, pode ser necessário, pode ajudar alguns pacientes, sim, mas se ele souber que ele só conseguir fazer a dieta com a ajuda desse medicamento, ela não pode nem considerar parar esse medicamento. Então, eu tenho que fazer de tudo para não entender o emagrecimento como o único objetivo. Eu preciso emagrecer e manter o peso depois. Se o medicamento é extremamente caro, ele não vai ser mantido. Será que vale a pena iniciá-lo? Então, eu considero que um bom medicamento para a obesidade vai ser aquele que faça a pessoa perder peso sem ter que fazer dieta. Então, ele é propagado como uma grande maravilha, mas eles não falam que nos estudos clínicos, tanto o braço placebo como o braço Ozempic, ambos tinham uma dieta. Então, eles vendem como se o Ozempic fosse uma opção à dieta. Mas se você colocar os números do estudo, não vale o preço dele. É que a pessoa entende que como é caro, então eu vou ter muito benefício, eu vou perder muito peso só de usar ele. Só que daí a pessoa gasta aquele dinheiro todo e até para justificar aquele gasto, muitas vezes até para o marido, né, para convencer a comprar um medicamento mais caro, a pessoa faz uma dieta bem radical e perde esse peso todo pela dieta radical. Não necessariamente pelo Ozempic, mas ele é só o estimulante ali. Sim, de certa forma é aquela chamada dissonância cognitiva. Eu quero provar a minha tese, então eu vou ajudar a minha tese. Só que eu não consigo nem pagar o preço do medicamento no longo prazo, nem manter a dieta radical. Então, quanto está sendo perdido de massa muscular nessas estratégias incríveis de curto prazo? Então, quando eles conseguiram que o Ozempic fosse vendido sem receita, eles colocaram, de certa forma,
que o tratamento da obesidade ele fosse jogado na informalidade. Então, será que a gente deve não usar mesmo a sibutramina, o Ozempic, o Saxenda, o Orlistat? Agora está sendo lançado o Contrave. Não, se há uma doença e a pessoa se beneficia com o uso, eu tenho que considerar, veja, um tratamento caro, ele pode te deixar muito nauseado, você não vai poder parar. Então, assim, a gente fica naquela ideia, aquele desejo nosso, de que a gente vai voltar a comer livremente e não vai engordar. Eu vou parar aquele medicamento caro e não vou engordar. Então, por que a gente continua se enganando? Aquele tratamento inicial é o tratamento que vai me manter magro a vida toda. Se o medicamento é caro, você vai conseguir dar conta desse pagamento por toda a vida? Então, o sonho, na verdade, que a gente entende, que muitas pessoas entendem que o Ozempic e remédios da categoria eles vão realizar, é que seria um medicamento contra a obesidade. Eu tomando aquilo ali eu vou emagrecer e não engordo mais. Não existe isso. Não existe. Porque imagine um medicamento onde não há um braço onde o medicamento foi testado isoladamente. Por que será que ele não foi incluído no estudo? Para não escancarar que quem fez o serviço foi a dieta. Então isso a gente vê até com os novos medicamentos, como a tirzepatida, que vai ser lançada também agora, eles só colocam a média da perda de peso, mas eles não colocam o tempo que demorou para chegar nesse peso, o custo do tratamento como um todo, e que ambos os braços, placebo e o medicamento, ambos tinham dieta. Então, isso é omitido para que você tenha um apelo comercial. Agora imagine um anticoncepcional que você tem que recomendar que a pessoa não tenha relação desprotegida. Alguém ia gastar tanto dinheiro assim? Perfeita comparação, agora ficou bem óbvio. Sim, então imagina, se é injetável anticoncepcional, custa R$900 por mês, você fica nauseado o dia inteiro e se tiver relação desprotegida, engravida. Será que alguém ia querer comprar esse anticoncepcional? Então o apelo comercial foi perfeito. Ele foi vendido como um medicamento que se eu pagar aquele preço, eu emagreço. É uma muleta. Sim. Então, assim, eles conseguiram pegar aquela dor da pessoa, que é, eu quero emagrecer que não seja com dieta. Por quê? Porque o que eu entendo por dieta é deixar de comer o que eu gosto. Então, assim, a pessoa vai lá, compra, e o que eu mais vejo diariamente são as pessoas frustradas com o Ozempic, só que elas já tentaram. Será que se os médicos tivessem tempo de orientar que, ó, não é bem assim, será que essa pessoa teria esse gasto? Será que ela teria essa frustração? Será que ela teria essa perda de massa muscular? Acaba, em várias situações, sendo muito mais maléfico do que benéfico. Exatamente. Então, eu entendo que para a indústria foi uma mina de ouro. Foi uma ótima ideia. Eles estão ganhando bilhões com isso. Eu até achei interessante, só um comentário, eu vi uma reportagem onde eles colocam que mais da metade das pessoas que suspenderam o uso de Ozempic recuperaram o peso. Não parece meio óbvio uma notícia dessa? Uhum. Então como é que eles publicam isso? Porque eles sabem que as pessoas estão usando apenas para emagrecer e isso acaba queimando o nome do medicamento. Porque a pessoa ela não tinha essa ideia que se eu suspender o peso vai voltar. Então a própria indústria começa a soltar anúncios falando que, olha, se suspendeu o peso. Então assim, será que a pessoa vai querer comprar sabendo que vai ser para sempre? Começar a entrar na droguinha, porque vai ter que ser para sempre. Doutor, nós falamos aqui sobre controle de peso. Quando a gente fala de controle de peso, a gente também fala de pessoas que têm dificuldade para ganhar peso. Isso. Agora, de todo o contrário que nós estávamos falando, o que você observa, o que você vê, como lidar com essas pessoas que também têm dificuldade em ganhar peso? Esse assunto é interessante porque a gente colocou no nosso aplicativo um modo que aborda a pessoa que quer ganhar peso. Uma vez que o peso ele é regido por hormônios e não pela alimentação, como as pessoas pensam, muita gente se sente completamente inadequada de estar com peso abaixo da média. E o que é recomendado para essas pessoas é que comam o máximo possível. Então o que acontece? Eu já vi até orientações nutricionais de que a pessoa ingerisse bastante gordura saturada, porque afinal ela ganharia peso. Uma orientação dessa não vai criar um novo obeso?
Que foi aquilo que você falou no começo, que a gordura saturada é a principal. Que é o principal causa. Então, assim, será que essa pessoa ela não vai estar gerando um novo obeso com essa estratégia? Então, a gente tem estratégias nutricionais que a gente conseguiu abordar com um modo especial, que essa fase se chama bulking, é onde você usa a alimentação para ganho de massa muscular, onde a pessoa ganha peso de forma controlada e segura, onde ela trabalha apenas a construção de massa muscular sem acumular a massa de gordura e sem estragar o arcabouço hormonal dela. Então você tem estratégias para abordar a pessoa que está abaixo do peso em relação à média populacional. Porque boa parte dessas pessoas ela não está preocupada com problemas de saúde, porque uma vez que o peso delas está até abaixo da média, essa pessoa ela não tem nenhuma doença vinculada ao excesso de gordura, ela tem até uma falta. Ela tem outros tipos de problema. Tá? As pessoas com mais idade, elas têm mais risco de queda, de fratura, quando tem baixo peso. Só que assim, o que a pessoa ela se sente é inadequada esteticamente. Então, se a gente não orienta essa pessoa de forma nutricional, ela vai com certeza apelar para esteroides anabolizantes, que tem muito mais risco do que benefício. Ela vai usar estratégias que podem levar ela para a obesidade, vai usar medicamentos que abram o apetite, o que isso é impraticável no mundo de hoje. Então, a gente abordou essa população também, porque o controle de peso ele não se limita ao emagrecimento, é que a obesidade é muito mais comum. Mas a luta da pessoa magra para ganhar peso é extremamente difícil também. Só quem já tentou sabe a dificuldade que é acumular 1-2 quilos quando você tem o peso abaixo da média. Entendi. Você falou dos anabolizantes aqui, lembrei de um tópico que eu acho que era importante a gente falar. Testosterona no emagrecimento. Tem alguma ligação? Faz sentido? No emagrecimento e no ganho de massa também, que a gente vê o pessoal usando bastante. Uhum. Como Testosterona funciona? é assim. A gente tem 2 perfis de paciente. Tá? O principal perfil é aquele que desenvolve uma deficiência de testosterona. Tá? Que isso é frequente e que tem que ser diagnosticado e tem que ser investigado. Essa pessoa se beneficia tremendamente da reposição de testosterona. Como em outras deficiências hormonais, de hormônio de crescimento, do hormônio da tireoide, tá? Ou a pessoa com diabetes tipo 1, que tem deficiência de insulina, elas se beneficiam tremendamente com a reposição de testosterona. O que acontece? O uso em dose suprafisiológica, que são os chamados ciclos, eles têm, em primeiro lugar, estudos mostrando um risco muito maior do que o benefício comprovado. Então, a gente sabe que esteticamente o ganho é visível. Então essa pessoa ela vai queimar a gordura mais rápido, ela vai ganhar massa muscular mais rápido, só que sob um custo que é inaceitável que a gente tenha uma hipertrofia cardíaca, que a gente tenha aumento de risco de câncer, que a gente tenha um pico de hipertensão arterial. Então, se a gente quiser tentar relativizar que não é tão perigoso assim, mas a gente tem estudos comprovando os riscos. Então, as pessoas que fazem uso dos esteroides anabolizantes, elas sabem do risco e assumem esse risco. E agora, recentemente, teve até uma recomendação do Conselho Federal de que não poderia mais ser propagado esse uso. Por quê? Porque a gente estava vendo nas redes sociais uma disseminação até de cursos de como utilizar esses ciclos. E como se consegue hoje pelo mercado negro, as pessoas com certeza estariam fazendo baseadas nesses ciclos que elas aprenderam na internet. E assim, a consequência disso é inquestionável. A gente com certeza teria assim, uma série de doenças cardíacas muito mais alta se isso continuasse do jeito que estava. Porém, quando você proíbe o uso técnico da testosterona, dos derivados anabolizantes, você acaba gerando um mercado negro muito maior. E muitas vezes eu me pergunto se isso não é do interesse da indústria, uma vez que o mercado negro ele não tem qualquer tipo de regulamentação. Então, será mesmo que essa proibição ela visa a proteção da população? Faz todo sentido, né? Você não tem preocupação com qualidade, você Sim. não tem preocupação com impostos. Por exemplo, teve recentemente aí um lote que tinha tempero de cozinha dentro da testosterona.
Então, assim, a pessoa muitas vezes ela acaba nos procurando para que ela consiga, com receita, pegar o esteroide da farmácia, que seria mais confiável. Só que a gente sabe que a pessoa só vai ter benefício se ela tiver uma deficiência comprovada. E muitas vezes a pessoa fala que ela tem uma deficiência comprovada e a gente sabe que ela está usando para ganhos de massa muscular. Muitas vezes chegam alguns pacientes que são extremamente fortes, fisiculturistas, e a gente sabe que ele está usando por motivo de fazer uso como ciclo. Então a gente não pode colocar o paciente sob esse risco, senão eu estou sendo conivente com o risco dele. Agora, se a pessoa quer assumir o risco, que ela precisa de orientação, mas você não pode ser conivente com isso, uma vez que hoje você tem um mercado muito grande com isso. Então hoje tem muita gente que tenta relativizar esse processo do esteroide anabolizante e a gente sabe que os riscos existem. Então como é que a gente quer melhorar a saúde da pessoa colocando ela em mais risco? Resolvendo um lado, piorando então, outro lado. Ninguém nega que os benefícios estéticos existem, mas a verdade é que o risco é muito maior. Doutor, e para a gente finalizar nosso bate-papo, me conta um pouco mais sobre o teu aplicativo. Como que as pessoas podem encontrar, quais são os diferenciais dele. A gente falou ali um pouco, né, de ele ser realmente diferente dos aplicativos, entre aspas, comerciais, onde ele é colaborativo, então eu posso lá adicionar um alimento e adicionar as informações nutricionais, então eu tenho zero confiança nisso. Né? Como que funciona o seu aplicativo? Então, o projeto Dieta Online ele nasceu em 2017, justamente com essa imersão digital. A gente consegue que a pessoa ela consiga gradualmente montar a própria dieta. Tá? Essa foi a ideia. Agora, em 2021, a gente transformou em aplicativo para celular, porque agora ele ficou muito mais fácil de utilizar. Mas qual que era o objetivo principal dele? Que a pessoa tivesse, a cada dia, um controle simples, onde ela consiga fazer a dieta de acordo com os alimentos que forem aparecendo na rotina dela. E não como um planejamento estanque, onde você tem que seguir aquilo cegamente. Então, muitas vezes você faz um planejamento e você vê que não tem disponível. Então, você pode mudar na hora e você vai fazendo dieta praticamente em tempo real. Por quê? Porque ele tem uma recomendação nutricional também em tempo real. Então, quando a sua dieta começa a ficar desbalanceada, o próprio sistema avisa, prefira tal alimento, evite tal alimento. E ao longo dos dias, você consegue balancear toda a sua dieta, mesmo com alimentos que seriam considerados não saudáveis. E aí, isso vai gerando no usuário uma sensação de melhoria contínua da alimentação, porque ela está reduzindo gradualmente a sua ingestão calórica, ela está balanceando a sua alimentação e não está sendo agredida no sentido de ser eliminados os alimentos que fazem parte da vida dela. Então, gradualmente, ela vai gerando uma própria dieta, ela vai gerando uma estabilização e ela começa a perceber que ela é capaz de comer muito menos porque ela já vai estar vendo o resultado. Então, o que a gente quis com esse sistema é de forma simples que a pessoa tenha uma ferramenta que ela possa confiar. Então, ela só precisa se convencer da necessidade de colocar aquilo em primeiro lugar na alimentação, pelo menos até ela controlar o peso, para depois ela poder, de vez em quando, não utilizar o sistema. Então, eu achei que ficou um sistema muito bom, porque assim, eu desenvolvi primeiro para mim. Então, assim, ele já foi aperfeiçoado nesses últimos 2 anos bastante, e agora a gente vai fazer o lançamento de um curso digital, né, onde a gente vai ensinar a utilizar o aplicativo. Né? Então, esse curso eu vou ensinar as pessoas a controlar o peso, só que comendo o que quiser, onde a gente ensina a utilizar o Dieta Online e a gente também orienta essa visão técnica e médica da obesidade, do problema hormonal que ela constitui, mas ela também tem orientações como compor melhor a dieta, sobre os vários macronutrientes, e também tem um módulo sobre mentalidade, que tanto a gente conversou aqui e que impede as pessoas de vencer essa batalha. Por isso que a gente conseguiu cercar com esse curso todas as ferramentas que a pessoa precisa para controlar o peso para sempre. Então você, no curso, além de você ensinar a usar o aplicativo, você coloca muito desses conteúdos que a gente está falando aqui sobre a obesidade ser uma doença, sobre os hormônios, sobre as boas práticas. Sim. Eu consegui colocar nesse conteúdo tudo aquilo que eu fui aprendendo ao longo do tempo como paciente. Então, o que a pessoa precisa saber para controlar o peso está ali. Ela só precisa saber da importância de criar um planejamento
que seja de longo prazo, onde ela vai conseguir muitas vezes ter um resultado muito rápido. Mas o resultado do emagrecimento nem se compara ao benefício de ter o peso controlado para sempre. Sem precisar usar nenhum medicamento caro, sem precisar ficar indo fazer algum exercício que não está acostumado, simplesmente com o controle da alimentação, com os alimentos que ela gosta, ela consegue ficar com o peso controlado para sempre. Sensacional. Doutor, eu vou querer instalar o aplicativo imediatamente. Queria pedir para você as suas considerações finais desse nosso episódio, desse super bate-papo. Fique à vontade para fazer suas considerações. Eu quero te agradecer pelo convite aqui por esse canal, que eu acho que o que a gente precisa hoje é de informação. Tá? Então não adianta a gente ficar reclamando de informação de má qualidade se a gente não fizer o possível para trazer uma informação de melhor qualidade. Então eu acho que isso tudo é digno de debate, ninguém está querendo trazer uma verdade incontestável, mas quanto mais a gente puder conversar de forma técnica e menos apaixonada sobre a obesidade, mais a gente vai ajudar as pessoas a controlar o peso de uma forma segura. Tá? Então, por isso que eu acho que é de muito valor que você ofereça esse espaço para a gente. Eu achei fantástico que você falou isso 2 vezes, de forma técnica e não apaixonada, né? Porque o apaixonado a gente acaba trazendo muitos mitos junto com a gente, né? Que está no nosso... A gente cresceu ouvindo. E eu acredito que esse conteúdo, esse tipo de conteúdo que você posta nas suas redes sociais, eles são um grande serviço para a população como um todo, porque hoje foram quebrados vários mitos que eu tinha. Atendo diversos médicos, eu me relaciono com muitos médicos e nunca ninguém tinha me exposto desta forma a obesidade como doença e seus possíveis tratamentos. Então, queria agradecer você também por essa explosão de conteúdo aqui de primeiro nível. Eu que agradeço. Valeu? Valeu. Pessoal, mais um episódio aqui do nosso podcast. Entre no nosso canal, podcast Bons de Briga. Acompanhe nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. Valeu e até a próxima. Show de bola. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Muito massa.